Opa, fala meu povo, boa noite a você que já chega para esta live, começando aí alguns segundinhos antes das 9, antes das 21, para que o povo possa começar a chegar e a gente possa esperar um pouquinho para a galera entrar e a gente começar a falar desse tema tão importante que é o medo de correr riscos. Quem nunca, né, gente? Quem nunca teve o medo aí de correr algum risco na sua vida, né? Você que está chegando, vi que a Karen está chegando por aí, a Ana Paula, né? Pedir a vocês que convidem os seguidores de vocês aí para a gente estar junto nesse tema, que é o último tema da série de lives Armadilhas da Mente, tá? Nós trabalhamos aí sobre o conformismo, a primeira armadilha que foi o conformismo. Em seguida nós trabalhamos aí o coitadismo. Depois nós trabalhamos o medo de reconhecer os erros. Semana passada foi muito legal. Tá salva a live aí no IGTV. E hoje nós vamos trabalhar o medo de correr riscos. Amanhã eu vou fazer uma live extra com o Cristiano, meu amigo Cristiano, para falar sobre um tema muito importante também, que é as armadilhas mentais no relacionamento, na vida a dois, na vida do casal. É algo fantástico, tá? Então, vamos convidar o pessoal. Deixa eu convidar aqui, a Fabíola tá chegando, convidar o povo, lembrar o povo da live para a gente iniciar, ok? Um minutinho e a gente já segue o nosso trabalho. Beleza. Só mais um pouco e a gente vai. Tá bom. Ok, meu povo, vamos lá. Cristina Oliveira. Boa noite, Igor. Boa noite, Igor. Tudo bem? Olha só, vamos começando. Eu gosto de começar a ser fiel para quem chega aí, chega no horário, né? Então eu vou iniciando, beleza? Boa noite, Juliana. Como é que tá Guaianá? Tá tudo bem? Guaianá é um lugar muito bom, gente. Quem não conhece deve conhecer. Aliás, é uma cidade que tem atraído a atenção de muitas pessoas, né? Vale a pena. Eu gosto também de Guaianá, atendi lá, tenho, né, atendo em sala lá, enfim. É muito bom. Galera, olha só, então vamos iniciar, tá? Você que pode convidar os seus seguidores aí, convide-os, tá? E aí só fazendo uma pequena introdução nesse tema. Primeiro dizendo o seguinte, medo de correr riscos. Semana passada, quarta-feira passada, eu falei do medo de reconhecer os próprios erros, né? Que é aquela sensação que nos deixa rubros, avermelhados, incomodados, né? Quando alguém nos critica ou quando nós percebemos que nós falhamos de alguma forma. Então, olha que interessante. No medo de reconhecer os erros, eu usei uma frase muito interessante que é: errar é humano, tá? Mas eu não admito os meus erros. Errar é humano, mas não admito os meus erros, tá? E nós falamos disso, né? Deste medo que nos impede de viver plenamente a nossa vida. Lembrando que viver plenamente a nossa vida não quer dizer ter uma vida perfeita. Não quer dizer viver plenamente a vida, não quer dizer que você vai ter uma vida que somente tem glórias, que somente de vitórias, uma vida em que você vai ter prazer 24 horas por dia, o tempo todo. Não, isso não é uma vida real, tá? Isso não é uma vida que te traz uma paz interior de verdade. Aliás, esse assunto para outros momentos, mas vale a gente dizer que paz interior de verdade, não é uma paz com ausência de conflitos, tá? Então, o medo, viver uma vida plena, o medo te impede de viver uma vida plena. Seja o medo de reconhecer os seus erros, ou seja qualquer outro tipo de medo que passou da medida. E hoje, nessa quarta armadilha mental tão importante de ser trabalhada, que é o medo de correr riscos, de novo nós vamos abordar o medo. De novo nós vamos falar do medo, só que do medo de uma outra forma. Do medo de correr riscos, tá? Então, só lembrando, né? O medo, ele é natural a todo ser humano, a toda pessoa saudável. Aliás, eu quero dizer isso, sentir medo quer dizer que você é uma pessoa saudável, né? Se você sente medo de ser picado por uma cobra numa situação real, que realmente tem um perigo de uma cobra te picar, esse medo
ele é saudável. Então eu quero que você entenda isso aqui e agora no início desta live. O medo faz parte da vida humana e sentir medo quer dizer que você é saudável. Ponto e acabou, tá? Então bate palma para você que sente medo, ok? A Geise está dizendo ali, ó, a Geise está dizendo, o medo nos impede de voar, né? Sem dúvida, Geise, o medo o medo constante, aquele medo que te atrapalha de crescer, te atrapalha a crescer, é como se você tivesse, para quem sabe dirigir vai entender, e talvez até quem não sabe dirigir vai entender, porque é muito simples. O medo é como se você estivesse dirigindo um carro com um freio de mão puxado, né? Você tem o potencial de acelerar, você tem o potencial de ir mais rápido, olha que legal, para você fazer essa metáfora aí na sua vida, né? Você tem a possibilidade, quando você está dirigindo, de acelerar o carro, de passar marchas e ir mais rápido e chegar mais rápido no destino que você quer, né? Só que o freio de mão puxado, ele vai te impedir de andar na velocidade que você tem potencial para andar. Na sua vida pessoal, na nossa vida pessoal, na sua vida emocional, psicológica, também é assim. O medo, ele é este freio de mão psicológico, esse freio de mão emocional que te impede de ir mais rápido na sua vida, de alcançar de fato aquilo que você precisa, aquilo que você planejou, aquilo que você quer. Então o medo é esse impeditivo que te impede de viver plenamente a sua vida, tá? E o medo de correr riscos, que é o nosso tema central hoje, que é o tema-chefe, nosso carro-chefe hoje, eu devo dizer para você o seguinte: se você superou o conformismo, a primeira armadilha mental, o coitadismo, segunda armadilha mental, e o medo de reconhecer os erros, terceira armadilha mental, se você superou essas três armadilhas, mas não superar o medo de correr riscos, vai adiantar pouca coisa ter superado as outras três. Então veja bem, você superou a primeira armadilha, superou a segunda armadilha mental, a terceira armadilha mental, agora para fechar com chave de ouro, para você começar de fato a viver uma vida plenamente saudável, você precisa superar o medo de correr riscos. Quem não supera o medo de correr riscos, de enfrentar riscos de forma responsável, ainda não descobriu de fato o prazer de viver. E aqui eu quero trazer algumas verdades para você. O verdadeiro prazer saudável, aquele prazer que te faz crescer, que areja sua mente, que te faz ser uma pessoa livre, não é o prazer simplesmente de você comer uma comida boa, de tomar um sorvete, um açaí, não é o medo de você comer uma pizza, uma carne gostosa, não é o prazer de comer um açaí, uma carne gostosa, uma pizza, não é o prazer de você ter uma relação sexual, não é o prazer de você conhecer uma pessoa nova. Esses prazeres, eles são bons, eles são importantes, tá? Mas não é este prazer de fato que te deixa livre, que te torna uma pessoa livre na sociedade. Não são esses prazeres. Realmente o prazer que te faz uma pessoa livre, que te faz ser livre de verdade na sociedade, é o prazer que advém, é o prazer que provém, é o prazer que surge, que é construído pelo medo de correr riscos, tá? E eu vou dizer para você aqui que se você superar o medo de correr risco, para você, já vou começar pelo contrário, tá? Já vou falando aqui das técnicas, das atitudes que você pode ter para superar o medo de correr o risco. Depois eu falo de fato do medo de correr o risco, tá? Mas vou trocar a ordem aqui para você entender com clareza, ok? Então, veja bem o que eu vou te dizer. Se você vive uma vida extremamente calculada, ai, se eu disser isto, ai, se eu falar aquilo, ai, se eu agir desta maneira ou daquela maneira, se você vive calculando as palavras que você vai dizer, se você vive calculando os atos que você vai ter, se você vive calculando tudo na sua vida, você está com o freio de mão, meu querido e minha querida, não só puxado, mas seu freio de mão está emperrado, está agarrado, porque você não diz nada, você não fala nada, você não tem espontaneidade de viver. Isto está realmente ligado ao medo da rejeição, ao medo de ser rejeitado, ao medo de errar, tá? Voltando lá na live anterior, ao medo de errar, né?
Então veja bem, se você vive calculando tudo e por demais, certamente você está extremamente travado e não está conseguindo viver uma vida verdadeiramente livre. E aqui eu quero trazer um versículo bíblico do apóstolo Paulo que diz: é para a liberdade que Cristo vos libertou, nos libertou, né? Você nasceu para ser livre. É claro que liberdade aqui não se trata, por exemplo, de você fazer tudo o que quiser, tudo o que você pensar. Não é uma libertinagem onde você faz tudo o que te der na telha, que você fala sem pensar. Não é isso, tá? A liberdade aqui, ela é fruto também de uma limitação que a gente tem, de uma capacidade de pesar as coisas, de discernir o bom do ruim, do mal, o bem do mal, o bom do ruim, o certo do errado. Então, a liberdade, na verdade, a verdadeira liberdade, ela está ligada a uma capacidade intelectual, racional, de você poder fazer escolhas, e escolhas conscientes, tá? Então, veja bem, isto é a verdadeira liberdade. Esta é a verdadeira liberdade, que é fruto de uma conquista, como eu dizia na live da semana passada, né? A liberdade, como vai dizer o livro, o livro que fala da vontade, que eu citei semana passada, o autor vai dizer isso, que a liberdade, ela não é um ganho, ela não é um ganho simplesmente, eu ganhei a liberdade, não. A liberdade é uma conquista. Por isso que eu tenho dito aqui no meu Instagram constantemente que a sua mente ela deve ser conhecida por você, ela deve ser explorada por você e ela deve ser conquistada por você, tá? A liberdade, ela é, na verdade, ela é um mérito, ela é uma conquista daqueles que lutam para tê-la, tá? O fato é que, se você tiver o medo de correr riscos, se você estiver com esse freio de mão emperrado, como eu falei agora há pouco, você não vai alcançar esse verdadeiro prazer de viver, você não vai alcançar esse verdadeiro motivo, esse verdadeiro sabor de viver. Entende? Porque você fica pesando tudo, tem que pesar todas as coisas. Não, volto a dizer, a verdadeira liberdade, ela é uma conquista de alguém que parou de pesar todas as coisas, de alguém que parou de tudo ficar preocupado com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai falar, né? É alguém que se libertou. Mas veja bem, gente, aí entra o equilíbrio e a noção verdadeira da coisa, que não é simplesmente, como eu disse, agora eu vou viver do meu jeito, do jeito que eu quiser, e não interessa mais, eu não quero mais saber da opinião dos outros. Sabe aquela coisa desleixada, assim, desdenhada? Não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de você ter autonomia, de você ter uma capacidade de autocontrole e de autocondução da sua vida. É você ser o protagonista da sua história. Talvez até hoje, volto a dizer, vou dizer isso agora, talvez até hoje você ainda não conduziu a sua história. Talvez até hoje você não tomou as decisões suas. Talvez você não fez as suas próprias escolhas. Talvez até hoje você tenha escolhido coisas que outros escolheram por você, que o teu pai escolheu, que a tua mãe escolheu, que a tua tia escolheu, que o teu chefe escolheu, que a televisão, a mídia escolheu, que o teu político escolheu. Talvez você não está fazendo este mergulho, né, interior para você se conhecer e fazer as suas próprias escolhas. Pode ser que você não esteja sendo o protagonista da sua história. E o verdadeiro protagonista é aquele que se conhece, explora o próprio ser e conquista-se, tá? A maior conquista que você pode ter não é a conquista de um território, não é nem uma conquista de um diploma. Se você é graduado, pós-graduado, mestre, doutor, parabéns para você. Mas a sua maior conquista não é esta. A sua maior conquista não é de fatores externos. A sua maior conquista não é de uma pessoa. Minha maior conquista foi o meu amor, foi a minha amada, foi a minha bela. Não! A sua maior conquista é a conquista de você mesmo. A sua maior conquista é a conquista de ti. É você conquistar a você mesmo. Entende? Esta é a maior conquista que pode ter. Mas veja bem, somente você poderá se conquistar de verdade, ou seja, você se conduzir de verdade, tornar o autor da sua história, o senhor da sua história, o protagonista da sua história, se você destravar esse freio de mão que está te impedindo de correr riscos saudáveis, ok?
Então, olha que legal essa introdução aí sobre essa coisa toda do medo de correr riscos e dessa superação do medo de correr riscos, tá? Vem comigo. O medo de correr riscos, ele bloqueia a sua inventividade, tá? A sua capacidade de criar, a sua capacidade de inovar. O medo de correr riscos, ele te impede de realmente criar algo extraordinário, talvez algo que ninguém nunca criou. Talvez na sua cabeça você está assim, não, mas isso não é para mim, eu não sou capaz de criar algo novo, né? Sendo redundante, quem cria está criando algo novo, né? Então, talvez você esteja pensando, eu não tenho essa capacidade de criar algo novo, eu que sou da roça, eu que nasci lá no meio do brejo, eu que sou filho do pai que me bateu tanto, que me fez tanto mal. Talvez você, querido, até você que nasceu num certo berço mais de ouro, vamos dizer assim, num berço privilegiado, talvez até você está dizendo para você mesmo que você não é capaz de criar ou inventar algo. Mas eu devo dizer para você, você é dotado dessa potência, dessa capacidade. Só que o medo de correr riscos bloqueia a sua inventividade. Ele bloqueia a sua liberdade, como eu te falei. Ele bloqueia a sua ousadia. Gente, deixa eu te dizer, todo empreendedor, toda pessoa, empreendedor não é só de criar um negócio, uma empresa, não. É empreendedor também quem está numa família, quem empreende numa família. É empreendedor também quem tenta algo, quem busca algo na vida amorosa, inovar na vida amorosa, entende? E para isso, para você inovar, inclusive, para você fazer algo que ninguém fez, você precisa de ousadia, né? Que é exatamente esse passo de se arriscar. Só que o medo de correr risco bloqueia essa ousadia e talvez em muitos momentos você e eu estejamos vivendo como um Zé Ninguém, como o pobre coitadinho, que não é capaz das coisas, mas você é capaz e esse potencial está dentro de você. Mas o medo de correr riscos te bloqueia a sua ousadia, tá? As pessoas com essa postura, ou seja, com medo de correr riscos, elas almejam atingir as suas metas, porém não ousam, como eu disse, tá? Todo mundo tem meta. Entende? Todo mundo tem meta. Meta de ter um corpo mais bonito, meta de emagrecer, objetivo, metas de emagrecer, meta de se tornar autoconfiante, de conquistar um emprego, meta de comprar um carro. Todo mundo tem metas, grandes ou menores, de construir uma sua casa. Então as pessoas com medo de correr riscos, elas calculam demais, entende? Ah, mas eu vou fazer essa casa, mas e isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E aí pensam tanto, calculam tanto, que não atingem suas metas. Tá? Essas pessoas que têm medo de reconhecer riscos, de medo de correr riscos, elas reconhecem as suas fragilidades, mas não ultrapassam suas fronteiras. Elas até reconhecem que precisam ter mais paciência, reconhece que precisa de uma ajuda, de um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, enfim, qualquer profissional da área da saúde ou de outras áreas, área empresarial e por aí afora, área espiritual, né? Ela até reconhece que ela é frágil, até reconhece que ela precisa da ajuda do outro, mas ela não ultrapassa essa fronteira. Por quê? Medo de correr o risco. Às vezes aí o risco de ser taxado como alguém doente, de ser taxado como alguém que tem um problema de cabeça, de ser taxado como alguém fraco, enfraquecido, medo de correr riscos. Aí o que eu e você, o Wanderson tá falando que eu mando um abraço pro meu pai André. André, grande abraço. Boa noite, Mônica. Abraço, André. Prazer ter você aqui. O que essas pessoas precisam entender? Que a nossa existência, a existência delas, você, querido, precisa entender o quê? Que a sua existência, presta atenção nisso, a sua existência é um contrato de risco. E aqui eu peço um tempo, aqui eu vou abrir um recorte, tá? Um recorte para trazer um testemunho para você. A nossa vida é um contrato de risco. Esses dias eu perdi um amigo muito querido, muito querido. Nós tínhamos projetos na área de desenvolvimento humano, quem acompanhou no meu Instagram viu, é o Elton, né? Nós tínhamos projetos juntos na área de desenvolvimento humano. Na igreja nós pregamos juntos, conduzimos encontros juntos. É um irmãozão meu, morreu de câncer. 35 anos. Morreu de câncer.
morreu de câncer. Quinta-feira passada, amanhã faz uma semana. E tantas outras coisas acontecendo. Ontem eu e a Letícia à noite aqui, no finalzinho da noite, nós estávamos falando de morte. Olha, ai, credo, Rodrigo, morte? Ai, eu não falo dessas coisas. Pois é, mas a nossa existência é um contrato de risco. E foi muito bom para nós falar sobre morte. Morte dos nossos pais, morte de entes queridos, morte nossa, de nossos filhos. Foi libertador falar disso, porque, ao contrário do que muitos pensam, não é porque a gente fala que as pessoas morrem. Não tem nada a ver isso. Tá? Não tem nada a ver. E falar de morte, nesse sentido que eu estou trazendo para você, é falar da vida, é valorizar a vida, é aproveitar os momentos com as pessoas que a gente ama. Isso é falar de morte. Falar da morte, refletir sobre a morte, é valorizar a nossa vida e as pessoas que estão ao nosso redor. Compreende isso? Então, ontem nós falamos disso. E por que eu estou trazendo isso para você que nós falamos de morte? Porque a vida é um contrato de risco, meu amado. É um contrato de risco. Nós corremos risco o tempo todo. Risco de tomar um toco. Risco de ser assaltados. Risco de Covid-19. Risco de morrer. Risco de... Ai, Rodrigo, vou sair dessa live porque... Ai, eu sou ansioso e eu já estou passando mal de ouvir você falar. Calma, sai não. Fica aí que eu tenho mais coisa para te falar. Tá? Por quê? Quando eu aceito que a existência é um contrato de riscos, eu entendo que a minha vida, ela é não só resultado de mim, mas ela é resultado da providência de Deus. Deus cuida de nós. Né? Ah, começou a falar de Deus. Eu não acredito. Não, se você não acredita, o problema é seu. Né? Eu te respeito por você não acreditar. Só, querido, que Deus é o fundamento, né, na minha visão, e eu digo isso para você e não estou pregando aqui, não é nada disso. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Isso é opcional. Né? Mas Deus é o fundamento. Né? Eu não vim do nada, eu não vim do sapo, eu não vim do peixe, não. Eu sei, na minha forma de ver, eu vim de Deus. Né? Então, se eu tenho uma vida, já é lucro para mim viver, para eu viver. Então, eu creio que esse Deus cuida de mim. Sendo a vida um contrato de risco, eu entendo a minha pequenez, eu entendo a minha fragilidade, né? E entendendo a minha fragilidade, eu entendo que eu preciso dos outros. Eu preciso dos outros, então eu valorizo os outros. Entende isso? Entende isso? Então a nossa existência é um contrato de risco. Por quê? Porque nós somos frágeis mesmo. Nós somos frágeis. Isso quer dizer o quê? Que eu e você não precisamos ficar com medo, com tanto medo das coisas darem errado. Porque isso pode acontecer. Diga para mim aí, se você quiser escrever aí, pode escrever. Quantas vezes na sua vida você já tomou todo o cuidado possível, pensou, demorou a tomar uma decisão importante, você calculou tudo o que podia dar errado, deu errado. Tem até um versículo bíblico, se eu não me engano, é no livro de Jó, no Antigo Testamento, que fala que aquilo que eu temo me acontece, né? É algo nesse sentido, né? De que muitas vezes o medo daquilo que eu temo, por exemplo, eu tenho medo de, sei lá, de pegar uma doença. Às vezes eu fico tão fixado naquilo que eu vou trabalhando num ponto, eu vou vivendo de uma forma a adquirir aquela doença, entende? Não é só o medo em si que tem um poder mágico, não. Mas aquele medo, ele vai me construindo. Eu tenho medo de que alguém fale mal de mim. Mas a minha postura o tempo todo é para que alguém fale mal de mim. Uma hora isso acontece, tá? Então, a existência é um contrato de risco. Entenda isso. Entenda a sua fragilidade. Talvez entender a sua fragilidade, entender que a sua existência é um contrato de risco, que nós estamos correndo risco o tempo todo, faça-te entender que você ser mais humilde. E entender que você precisa de Deus e que Ele cuida de você, tá? E que as outras pessoas também são importantes, porque quando a gente acha que a existência não é um contrato de risco, nós nos achamos suficientes, autossuficientes, não precisamos de Deus, não precisamos dos outros, não é assim que acontece? Então entenda isso, a existência é um contrato de risco, e você pode ser livre vivendo a existência dessa maneira, ok? Veja bem, olha o que eu estou te dizendo aqui, ó. A consciência de que a vida é um contrato de risco nos humaniza. Volta um pouco que eu falei a semana passada. Né? Você entender que a existência é um contrato de risco te faz compreender que você é humano e de que o outro que mora com você, que trabalha com você, que convive na mesma sociedade que você, ele também é humano, ou seja, ele é passível de erros, de doenças, de sofrimento. Entende?
Entender que a existência é um contrato de risco nos faz mais humanos, gente. Gente, olha, nós não nascemos para ser deuses. Eu vou repetir isso aqui. Nós nascemos para ser gente. Nós somos humanos. Isso quer dizer que nós sentimos, que nós sofremos, que nós nos alegramos, que nós somos livres para viver, ok? Quem corre riscos nem sempre é compreendido. Lembra da ousadia? A pessoa ousada, criativa, ela corre riscos, tá? Riscos calculados. Não é qualquer risco de qualquer maneira. Ah, então eu vou entrar no meu carro e vou andar 200 por hora, 120, 150 por hora. Não é esse risco que eu estou dizendo. Isso se chama irresponsabilidade, tá? Eu não estou dizendo aqui que eu e você precisamos ser irresponsáveis. Não é isso, não é isso. Na verdade, estou dizendo que você precisa ser tão responsável, mas tão responsável, que em algum momento você precisa correr riscos calculados. Entende? É o risco calculado de abrir um novo negócio, é o risco calculado de comprar um presente e dar para a pessoa que você ama. Ah, mas se ela não gostar? Você precisa correr esse risco calculado. Dá uma estudada antes. Vê o que ela usa, a roupa que ela usa, se ela gosta de livro, que tipo de livro que ela gosta de ler. Vai lá e compra. Entende? E se ela não gostar? Não gostou, mas você correu o risco e se superou. Entende? Então, quem corre riscos nem sempre é compreendido. Veja bem, você que corre risco calculado, quer dizer que você desbloqueou a sua criatividade, você desbloqueou a sua ousadia. E somente você, talvez, vai ser capaz de compreender o que você está fazendo. Tá? A pessoa que perdeu o medo de correr riscos, ela se coloca à frente dos outros. Ó, vou te contar um negócio. Desde o ano passado eu comecei a fazer lives, eu já faço lives de sentido político, né? Lives da psicologia. E desde o ano passado, ano retrasado, eu comecei a fazer lives com cunho político, né? De politizar um pouco mais as pessoas, fazer com que elas entendam. Amanhã eu vou dar um retorno, eu sempre dou um retorno dos meus passos como vereador. Mensalmente eu dou os meus passos, eu dou um retorno para a comunidade pelas redes sociais das minhas atitudes, um resumo do mês, das minhas atividades legislativas do mês que se passou. Só que eu faço isso com posts, escrevendo. Dessa vez eu resolvi correr um risco. Vou fazer uma live falando sobre as minhas principais atividades legislativas do mês de abril. Vai ser no Facebook, se você quiser participa lá amanhã, às 21 horas. Mas às 20 horas eu tenho encontro com você aqui sobre armadilhas mentais no Instagram. E amanhã é um risco. Qual é o risco que eu corro amanhã? De alguém me perguntar algo que eu não sei, de alguém entrar na minha live lá amanhã, política, né? Vamos dizer assim, e resolver me ridicularizar, de alguém querer zombar de mim ali por algum motivo, de alguém querer me menosprezar, como já aconteceu em posts que eu fiz de atitudes legislativas que eu tive, né? Pessoas tentaram me anular e eu cortei pela raiz. São riscos, meus queridos, são riscos. E tem pessoas que não compreendem isso. Tem pessoas que não compreendem. Falam, o Rodrigo é doido, o Rodrigo se arrisca demais, o Rodrigo sei lá o quê. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu estou buscando e eu sei dos riscos. Mas eu quero correr esse risco. E eu supero este medo para dar um retorno ao povo que me elegeu. Pronto, e acabou. Entende? Então, muitas vezes eu sou incompreendido nas minhas atitudes, como eu já fui várias vezes. E você o será se você começar a superar esse medo de correr esses riscos que tem esse freio de mão aí que tem te travado, tá? Para conquistar é necessário correr riscos. Vou dizer outra vez. Se você quer conquistar, seja lá o que for, na sua vida, saúde emocional, saúde psicológica, saúde do seu corpo, saúde espiritual, se você quer conquistar uma pessoa, se você quer conquistar um emprego, se você quer conquistar mais dinheiro, uma grana boa, se você quer comprar um carro, se você quer se casar, se você quer construir a sua casa, se você quer reformar a sua casa, se você quer ter filhos, e diga-se de passagem, esse é um grande risco, é um grande medo de certos riscos que as pessoas têm, né? Se você quer conquistar qualquer coisa, você vai precisar correr riscos. Repito, não é um risco irresponsável, mas é um risco calculado, em que você pensa sobre ele, ok? E você calcula dentro do possível, não é ter todo o controle, porque senão você não vai fazer, mas você calcula esses riscos
para você conquistar o que você quer. E corre esses riscos, tá? Aliás, abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, falei de filhos aqui, eu tenho 5 filhos, 1 no céu e 4 conosco, eu e a Letícia. E você não tem ideia do quanto nós somos incompreendidos, do quanto nós já fomos criticados. Tem os admiradores? Tem. Nossa, que lindo, que família bonita. Nossa, vocês são pais maravilhosos, que coragem que vocês têm. E outros criticam, não compreendem. Eles ficam loucos quando nós dizemos que nós temos 4 filhos aqui conosco hoje, do nosso lado. Eles ficam loucos, assim, é uma coisa horrorosa, né? E eu precisei correr riscos para ter essa família. Muitos riscos. Que riscos são esses? É o risco, às vezes, de não ter a condição financeira necessária. Claro, pode acontecer, a vida está aí, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? É o risco. Muitas vezes de ser aí, ó, taxado de esquisito, né? É porque tem vários filhos, de louco, como já falaram comigo no meio da rua. Mas eu corri o risco e eu pago o preço, vamos dizer assim. Eu estou disposto a correr esse risco, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, meus queridos, para conquistar, será necessário você correr certos riscos. Riscos calculados, de fato, ok? Você será grande na vida, você será grande aonde você estiver, você deixará um legado, e não necessariamente para os outros, para o externo, mas para você mesmo. A sua vida, você descobrirá o verdadeiro sentido da sua vida quando você destravar esse freio de mão, quando você começar a correr riscos calculados, ok? Chegando ao final da live, se quiser deixar o seu comentário aí, será muito bem-vindo. Falar como foi a live para você, o que te tocou, se fez sentido, como é que foi para você ouvir essa live, participar, assistir essa live, tá? E quero dizer para você o seguinte, a minha proposta inicial de trabalhar as armadilhas mentais eram 4 lives, estão cumpridas as 4 lives, mas eu quero te dar um presente. Amanhã eu vou estar aqui às 20 horas, e não 21, vou estar aqui às 20 horas com o Cristiano Moreira, que é trainee em PNL, neurosemântica, um cara que tem um profundo conhecimento da mente humana, tá? Um amplo conhecimento no mundo do desenvolvimento pessoal, e nós vamos trabalhar as armadilhas mentais no relacionamento a 2, no casal. Nós vamos trabalhar como que os seus pensamentos influenciam aí, ó, no seu relacionamento, né? Sobretudo com quem você convive aí, com seu esposo, sua esposa, namorado, noivo, enfim, na vida a 2, seja lá o que for, tá? Seja lá o que for. Então, amanhã eu vou estar aqui às 20 horas com o Cristiano para falar de como seus pensamentos influenciam negativa e positivamente no seu relacionamento, tá certo? Amanhã às 20 horas. E se você quiser me acompanhar às 21 horas lá no Facebook, vou sair do Instagram, correr para o Facebook, estarei lá no papel de vereador, dando retorno para o povo de Coronel Pacheco, este povo bonito e maravilhoso que me confiou aí o seu voto e essa cadeira no município, tá? E para você que não é de Coronel Pacheco, pode acompanhar também para ficar por dentro aí das iniciativas, tá certo? A Juliana tá dizendo que eu precisava ouvir isto, né? Que bom, né? Riu aí, então legal. Parabéns, é isso mesmo, boa noite, obrigado, Ronilda. Então, galera, uma boa noite para você, um grande abraço e amanhã estarei aqui às 21 horas com o Cristiano. Beijo, abraço, fique com Deus e até lá.